of my shoes are worn, the knees of my jeans are torn. Sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. Chasing what I know is true, there's nothing that I would not do. Grande Mar. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it, I ain't waiting and wishing. Olá, Pia. I got that ambition. Doce. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Bleed till I own this dream, build it like you've never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. I won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a Olá, Isabel. I'm a man on a mission. Tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo? Tá dando pra ouvir? Mission. I'm a man. Responde aqui pra mim, por favor. Já já a gente desliga a música e começa. I ain't waiting and wishing. Take it up. I got that ambition. Take it up. I'm a man Estão conseguindo me ouvir? on a mission. Wait another minute. Show, Pia. Olá. Vamos Wait começar. another minute. I won't wait another minute. No, I Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Minha voz ainda não tá das melhores. Rapaz, esse fim de semana teve a competição de CrossFit da Ilana. Primeira competição dela. Ilana é minha namorada. Ela faz CrossFit há 1 ano e esse fim de semana foi a primeira competição dela. Ela começou dizendo que não ia competir, não sei o quê, né? Mas como todo mundo, 1 ano depois, tava entregue e aceita, digamos assim. E aí, ela, olá, Lorena. Oi, Camila, sejam bem-vindas. E aí teve a primeira competição dela e eu fui acompanhar, e não só acompanhar, eu fui ser árbitro, né? Eu fui ser judge, que a gente chama, que é o árbitro das provas, né? E eu gosto muito, assim, porque é uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de impulsionar as pessoas, né? De ajudar, né? De motivar, de estar ali, porque o árbitro pode dar aquele auxílio, né? De forma íntegra, claro, mas dá aquele impulso, né? E eu fiquei rouco, eu fiquei sem voz ontem, eu tava completamente sem voz. Tanto de gritar por ela, quanto de gritar no meio da competição como árbitro. Então, assim, eu não tinha a mínima condição de fazer a live ontem, e aí eu tô fazendo a live hoje. Tiane, oi Tiane, Rose, sejam muito bem-vindos. Muito legal ter vocês aqui. A gente vai falar de um tema hoje espetacular, que eu gosto muito, que é algo que eu ensino nos meus processos de mentoria, porque eu acredito muito que isso é uma das competências que todas as pessoas que querem desenvolver algo na própria vida têm que ter, né? Iniciativa, atitude, proatividade. A capacidade da gente evoluir na nossa vida está intimamente ligada à nossa capacidade de entrar em ação. E tá tudo bem, a gente vai falar um pouco também sobre perfis comportamentais, e cada perfil comportamental tem uma característica diferente em relação à tomada de ação, né? A tomada de decisão. Mas entender como isso funciona, entender que existe a iniciativa que nem é tão boa assim, né? Que é como Cortella diz, né? Uma das coisas mais perigosas é um idiota com iniciativa, né? Um tolo com iniciativa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas antes de tudo, eu queria pedir para primeiro dizer uma coisa. Eu estou muito feliz porque sábado agora eu vou estar em Aracaju ministrando a primeira turma do Encontre-se de Aracaju. A gente já fez turmas de Encontre-se em Fortaleza, São Luís, Natal. E a primeira turma que a gente vai fazer agora é em Aracaju.
Inclusive tem pessoas aqui online que estarão lá com a gente, né? A Priscila, a Pia, a Isabel, quem mais? O Gilmar vai estar lá com a gente, né? Vai ser muito, não sei se eu esqueci alguém, acho que não, das pessoas que estarão lá. Vai ser muito legal, vai ficar gravado sim, Gilmar, vai ficar gravado, tá? Então a gente vai ter a primeira turma do encontro. As inscrições vão até amanhã, iriam até hoje, né? Mas como a gente ainda tem 2 vagas de 2 pessoas que não vão poder mais ir, eu tô com as inscrições abertas até amanhã. Então se você conhece alguém de Aracaju que quer passar por um processo de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de mudança de chave mesmo, de falar muito sobre isso aqui, aprender muito sobre isso aqui, que a gente está conversando, que vai ser um pouco mais de iniciativa, um pouco mais de atitude na direção correta, a gente vai passar o sábado conversando sobre isso em Aracaju, então vai ser muito legal. Tô com 2 vagas só na turma, então corre para fazer a tua inscrição se você achar que deve, tá? Que vai ser muito bacana. Outra coisa que eu queria pedir é que eu tenho um canal do YouTube, sim, Camila. Ele tá ainda bem novinho, tá pequenininho, mas já tem vários vídeos lá. É Felipe Vilaça, Empoderamento Humano, o nome. Se você botar meu nome lá, Felipe Vilaça, Empoderamento Humano, tem muita coisa lá, inclusive as lives vão para lá. Tá? Tem muito vídeo aqui no IGTV também. Eu acho que o Instagram é o meu principal canal hoje, mas eu tô alimentando, toda semana eu alimento lá o YouTube e vou começar com os movimentos novos. Vou começar a entrevistar uma galera de áreas diferentes para falar sobre a vida, sobre disciplina, sobre carreira, sobre foco, sobre produtividade, tanto para a vida. Eu gosto de pensar no meu trabalho como um trabalho que te ensina, que te proporciona, né, a percepção de viver uma vida consciente. O que é uma vida consciente? É uma vida saudável em todos os âmbitos, de forma mais holística no sentido de todo, né? Uma vida consciente na saúde, ou seja, cuidar do teu corpo, da tua alimentação, do teu sono. Uma vida consciente, saúde mental, tá? Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Olha aí quem chegou, nosso amigo Antônio Soares, que vai estar lá com a gente sábado também no Encontre-se. Então, eu gosto muito de fazer um trabalho que alinha a percepção. Claro, a base do meu trabalho é em disciplina, foco, produtividade, mas dentro disso tudo, o autoconhecimento é fundamental. Dentro disso tudo, a percepção de valores é fundamental. Dentro disso tudo, a gente precisa entender a direção que faz mais sentido pra gente, porque a vida é uma só. A vida é uma só pra gente ficar correndo que nem um desesperado atrás de coisas que não fazem sentido pra gente. Então, é muito importante, eu prezo muito por essa ideia de perceber quem você é, para que a disciplina, o foco e a produtividade façam mais sentido para você. Porque se eu ficar correndo atrás de um objetivo de outra pessoa, eu posso só achar que eu tô correndo atrás de um objetivo meu. Mas por ser um objetivo de outra pessoa, e se eu não perceber isso, eu acabo desfocando, eu acabo tendo indisciplina, e sem perceber eu fico frustrado, né? E não sigo os passos que eu devo seguir. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante. Quando você se conhece, você consegue ter resultados melhores. Quando você se conhece, você consegue consertar coisas que deveriam ser consertadas, né? Por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo, bem mecanicista, né? Eu só consigo consertar um carro se eu entender de carro. Eu só vou conseguir me consertar, entre aspas, se eu entender de mim, né? Então é muito essa ideia. Tem muito autoconhecimento no meu processo, mas todo com foco. Exatamente, Antônio. Equilíbrio entre foco, entre corpo, mente e espírito, né? E tudo isso a gente fala de emoções também, explico, né? Desmistifico o que é inteligência emocional, ensino como ter um pouco mais de inteligência emocional, porque a gente fala de inteligência emocional, mas muita gente não sabe o que é inteligência emocional de verdade. Então é importante saber o conceito, saber o que é, para que a gente possa usar de uma forma melhor. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Então, eu queria convidar você, por favor, a clicar nessa setinha bem aqui. Eu não sei se está aparecendo do mesmo jeito para vocês que está para mim. A setinha para convidar pelo menos uma pessoa para essa live. Chama pelo menos uma pessoa para essa live, porque talvez algo que a gente fale aqui, algo que a gente ensine aqui, vire a chave que essa pessoa nem estava esperando virar, ou nem estava sabendo que precisava virar essa chave na mente dela, e por acaso a vida dela muda por causa de algo que a gente conversou aqui. Então, chama uma pessoa, clica aqui e convida pelo menos uma pessoa. Vai ser muito bacana a gente poder compartilhar tudo isso por aqui, tá? Então é isso. O tema de hoje é iniciativa, atitude e proatividade, né? Proatividade. Da onde surgiu essa ideia de fazer esse tema sobre... Oi, Sofia! Tudo bom? Da onde surgiu essa ideia de fazer esse tema sobre hoje? Tem uma aluna minha de mentoria, né? Que ela, e eu falei isso no Instagram,
aqui no Instagram, nos stories. Tem uma aluna minha de mentoria que ela me mandou um áudio que eu até postei ontem como depoimento da mentoria, dizendo assim: Vilaça, esse um mês que a gente, essa uma semana que a gente fez da última sessão até aqui, tá parecendo um mês de resultados. Ou seja, em uma semana ela conseguiu movimentar coisas na vida dela, pequenas coisas, mas coisas essenciais, prioritárias, coisas fundamentais que ela precisava movimentar. Essas pequenas coisas geraram resultados tão grandiosos que ela comparou assim: em um mês eu tive um resultado de... em uma semana eu tive o resultado de um mês com isso que a gente está fazendo. Só que ela tem uma característica interessantíssima. A gente fala, combina, diz o que é para ser feito, né? Nós dois juntos, eu e ela, porque o processo de mentoria é isso. Eu não digo faça isso, faça aquilo, né? Óbvio, se eu tenho experiência, já tive vivência no que a gente está conversando, como eu tenho em produtividade, foco, autoconhecimento, carreira, eu digo, se você fizer isso, pode ser uma opção boa. E aí, ela vai tendo insights durante a sessão, e aqueles insights que ela vai tendo, ela já vai automaticamente, durante a sessão, colocando em prática o que ela já pode colocar. Durante a sessão, ela teve uma virada de chave que ela precisava falar com uma pessoa determinada para resolver uma situação que até então ela não tinha se tocado que ela tinha que fazer isso. Durante a sessão, ela mandou uma mensagem para essa pessoa. Ou seja, atitude, proatividade. Pensou, viu que era importante, viu que ia ter resultado, viu que ia ser bom, entrou em ação. Então, essa capacidade dela de entrar em ação, essa capacidade dela de ter proatividade, de ter atitude, de pensar, olhar, ver que vai ser bom, ver que vai ser positivo e começar, isso é o que falta para muitos de nós. Isso, essa habilidade de tomada de atitude, essa habilidade de entrar em ação, de pensar e fazer. Na hora que você puder, o mais urgente possível. Tem coisas, gente, que a gente precisa aprender na hora que a gente se toca, na hora que a gente lembra, na hora que a gente vê aquilo, a gente precisa imediatamente tentar colocar em prática de alguma forma. E aí entra o primeiro conceito de hoje. Qual é o mínimo possível que eu posso fazer agora? O nome do conceito é esse, mínimo possível. Qual é o mínimo possível que eu posso fazer agora? Eu tenho uma visão do que eu quero realizar, sabe? Sei lá, eu tenho que entrar em contato com alguém, eu tenho que, não sei, né? Fazer alguma coisa, ligar para essa pessoa, ou resolver isso aqui, ou enfim, tomar essa atitude, mudar isso. Qual é o mínimo possível em relação a isso? Qual é o pequeno passo, a menor coisa que eu posso fazer nesse segundo? Tá? Por exemplo, eu vou para Aracaju agora fazer o Encontre-se, né? Agora sábado. Eu vou sexta-feira e sábado eu Encontre-se. E eu tive problema com o meu equipamento de som, caixa de som e microfone. E na hora que eu percebi esse problema, eu não deixei para depois ligar para alguém. Eu não conhecia ninguém em Aracaju que alugava, mas eu conhecia quem poderia conhecer. Então, na hora, eu peguei o celular e entrei em contato com a pessoa. Essa pessoa me passou para outra pessoa que conseguiu o contato. Então, assim, a atitude. Na hora, opa, tá aqui, peraí, só um segundo. Às vezes, gente, tem coisa que em um segundo você resolve e você tá protelando há tanto tempo. Às vezes tem coisa tão pequena que você resolve que tira um peso das tuas costas, uma pendência que você tá empurrando. Vai lá, Tiane, pode assistir mais tarde, vai ficar gravada. Uma pendência que você tá empurrando, sabe, com a barriga, e é uma coisa tão simples de resolver. Basta que você entre em ação. Basta que você comece. Fala, Marioto! Olá, Lili! Basta que você dê o primeiro passo. Às vezes tem coisa minúscula que você está carregando na tua mochila de pendências e está fazendo um peso na tua jornada, um peso nas tuas costas, que se tu parar 1 hora, tu resolve 10 dessas coisas, sabe? Se tu separar e falar assim, eu vou parar aqui 1 hora para resolver essas pequenas coisinhas aqui. Sabe? E pega o mínimo possível e faz, o mínimo possível. É o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam hoje, sabe? Pequenino. No inglês a gente chama de baby steps. Baby steps, passos de bebê. Passinho pequenininho. Sabe aquele passinho que o bebê dá? Sabe? O Usain Bolt, o maior velocista da história, né? O Usain Bolt, né? Ele também começou do mesmo jeito que você, dando pequenos passos. Baby steps. E aí ele se tornou o recordista mundial dos 100 metros. Tudo começa com baby steps, tá? A intenção que você coloca na atitude te levará mais longe, te levará a algum lugar, tá? Então é o seguinte,
Tem uma coisa, pensou em alguma coisa, lembrou de alguma coisa, bota em prática imediatamente o mínimo possível. Qual é o mínimo possível que eu posso fazer aqui para dar continuidade a isso? Não pode, por algum motivo, sabe? Tá numa situação que você não pode ter iniciativa, pega o seu celular, que você não anda para lugar nenhum hoje da sua vida sem o celular. Vá no bloco de notas. Se você não usa iPhone, baixa um aplicativo de bloco de notas, porque isso vai salvar a tua vida e vai salvar a tua memória. Não confie na tua mente. A tua mente é falha, ela esquece das coisas. Quantas vezes eu fiquei puto comigo porque eu tive uma ideia maravilhosa, não anotei na mesma hora e a ideia fugiu. Sumiu, nunca mais lembrei daquilo. Então eu desenvolvi a habilidade de anotar toda a ideia. Depois eu penso se ela é boa ou não. Depois eu penso se eu descarto ela ou não. Mas no meu bloco de notas tem lá insights, ideias, decisões, entendeu? Então tem tudo lá. Tipo, eu tenho o meu bullet. Cadê meu bullet? Tá ali na mochila. Eu tenho o meu bullet, que é onde eu anoto as coisas do meu dia, a minha agenda do dia. Tem no meu quadro aqui de gestão de rotina as prioridades da semana. Mas no meu celular tem também um bloquinho lá, uma área no bloco de notas escrito hoje. Hoje. Aí lá tem. Eu lembro, por exemplo, que eu tenho que comprar ovo. Vou comprar ovo. Comprar desodorante. Mandar mensagem para mandar mensagem. Pagar não sei o que eu não tinha anotado, ou tinha anotado e por acaso, né, eu botei ali também para reforçar. Gente, anote. Sabe? Anote para você não esquecer e imediatamente coloque em ação assim que você puder. Atitude. Ó, tem um negócio na física chamado momentum, tá? Momentum. O que é momentum? Momentum é o nome que a gente dá para medida, para como é que eu posso ver? Para o sistema de medida, para a energia gerada pela inércia. O que é inércia? Inércia é aquela lei de Newton que diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento se não houver nenhuma interferência externa. Como é que a gente pode usar isso filosoficamente, metaforicamente e até comportamentalmente para a gente? Se eu tô parado, eu não sei vocês, mas no dia que eu tô mais parado, que eu tô fazendo menos coisas, é o dia que eu tenho menos energia para fazer coisas. No dia que eu tô mais ativo, é o dia que eu tô com mais energia para resolver muitas coisas. Então, isso é por acaso? Isso não é por acaso, porque se você coloca em prática alguma coisa, você gera, né, entre aspas, metaforicamente, o que Newton chamou de momentum. Momentum é a energia da inércia. Gerar momento é entrar em ação. Entrar em ação. É isso aí, Débora. Almoço com Vilaça. Gerar momento é entrar em ação. Quando você entra em ação, já está gerando momento. Você já saiu da inércia. Sabe? E você começa, ó. E aí, é impressionante. Eu não sei no que vocês acreditam e tá tudo bem. Né? Eu não tenho, né, eu não tenho uma religião definida. Eu me busco ser sempre um cara muito espiritualizado. Mas eu não tenho uma religião definida. Mas eu acredito muito em energia. E eu não sei vocês, mas eu já tive vários exemplos na minha vida de que quando eu direcionei a minha energia em atitudes, em ação, para um caminho, para uma coisa, um monte de coisa começou a acontecer, cair no meu colo, como se estivesse caindo no meu colo, que estão relacionados a me ajudar a resolver aquilo ali. Gere energia através de ação. Entrar em ação, gente, o pequeno passo, o menor passo, o mínimo possível, sabe? Baby steps. Lao Tse já disse aquela frase que virou até clichê. Toda jornada tem um primeiro passo. Toda jornada, todo caminho, toda viagem tem um primeiro passo. Começa com um primeiro passo. Dê o primeiro passo. Os budistas têm umas frases que eu gosto muito. É caminhando que se faz o caminho. A gente faz o caminho caminhando. Oi, Pupu! Pureza aí na área. A gente faz o caminho caminhando. Não é parado que você faz o caminho. Eu assisti uma palestra esses dias da Monja Coen e ela disse o seguinte: nós somos aquilo que fazemos. Nossa vida é consequência daquilo que fazemos, que praticamos. Aristóteles já dizia isso muito atrás. Mas ela trouxe um negócio interessante. Ela disse: o nadador, o atleta de natação, ele só é nadador porque ele cai na água e nada. Não é porque ele lê o manual de natação. Ele é nadador porque ele cai na água e nada. Se ele ficar só lendo o manual de natação, ele não é nadador. Ele é talvez, no máximo, um estudante de natação. Agora, ele se torna nadador no momento que ele vai e faz. Então, vá e faça. Vá e faça. Sabe?
Na luta, eu sou atleta de judô, né? Eu tô parado há muito tempo, mas durante muito tempo eu fui atleta federado de judô. E apesar do judô ser uma arte, né? Uma arte marcial que se baseia no movimento do outro, no sentido de que eu venço a luta a partir da força que o outro impõe sobre mim. Esse é um entendimento do judô. O outro vem com uma força sobre mim e eu aprendo a usar a força dele a meu favor. Mas ainda assim, o meu sensei de judô, ele dizia: dê o primeiro movimento. Para você vencer a luta tem que acontecer. Para a luta acontecer, ela tem que começar. Para a luta começar, alguém tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. A partir daí você vê o que você faz. Entende? Dê o primeiro passo. A luta só será vencida se você começar. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa de dar o primeiro passo. Tá? Teve um... eu tô fazendo faculdade de psicologia, né? E aí... quiseram fazer a blusa da turma. E aí são 30 pessoas na turma, mais ou menos. E aí, quem é que vai ficar responsável? Aí, vamos fazer a blusa, tal, não sei o quê. E aí, um rapaz lá da turma, ele falou: eu fico responsável. Eu vou resolver a questão das blusas. Ele tomou iniciativa. Eu vou resolver a questão das blusas. E aí foi atrás e assumiu a responsabilidade para ele. Foi sensacional isso. Ele assumiu a responsabilidade para ele. Ele começou a ir atrás de quem queria, qual número de blusa, qual cor. Foi atrás do fornecedor. Então ele teve que ir atrás de um fornecedor e tal. Assumiu essa responsabilidade, tomou essa iniciativa e foi comendo a bronca. Pegou a grana de todo mundo e tal, não sei o que. E aí... quando foi, demorou um mês e meio pro cara entregar as blusas, o fornecedor para entregar as blusas, o rapaz que ficou responsável por isso, né, o meu colega de turma, já tava assim, até envergonhado com a turma, mas a turma super compreensiva, e aí ele conseguiu pegar as blusas, o fornecedor atrasou só, mas ele conseguiu pegar as blusas, e aí as blusas chegaram, aí depois todo mundo agradecendo ele. Foi um perrengue. Ele tirou onda depois dizendo que nunca mais me peçam para eu ir atrás de blusa? Tirou. Mas toda vez, durante todos os 5 anos da faculdade, que alguém vestir aquela blusa, vai se lembrar que foi ele que conseguiu aquela blusa. Tem um conceito, tem uma frase que eu acho sensacional, que tem tudo a ver com manter a constância, manter o foco, manter a disciplina. A dor passa, o resultado fica. A dor, entenda a dor como todo esforço que você tem que fazer para alcançar alguma coisa. A dor passa, o resultado fica. Às vezes a gente não quer começar alguma coisa com preguiça da dor que a gente vai ter que passar, com preguiça do esforço, com preguiça de ter que sair da nossa zona de conforto. Mas a dor eventualmente ela passa, ela se transforma em alguma outra coisa. E só o que fica é o resultado do esforço que você fez. Então a dor passa, o resultado fica. Tome a iniciativa. Você só terá resultado se você agir. Se você não agir, você não vai ter resultado. Você vai ter resultado, mas vai ser consequência de algo que você não fez. Porque uma decisão não tomada também é uma decisão. Não tomar decisão é uma decisão. E tem consequência. Você decidiu não agir. Então você vai ficar à mercê, você vai ser vítima, a tua vida vai ser consequência do que o mundo está te trazendo, do que as pessoas escolhem. Então tome a iniciativa você. Essa história de ser protagonista da sua vida e tal, por mais clichê que pareça, nada mais é do que você decidir qual vai ser o roteiro da tua história, tomando você a iniciativa do que você quer. Faça isso, haja, e durante o caminho você vai consertando aquilo que não está tão bom quanto você gostaria. Porque existe um perfil comportamental, que é o perfil comportamental dos analistas e dos planejadores, né, que vem lá da metodologia do William Marston, do DISC e tudo. Diz que as pessoas, né, determina as pessoas como dominantes, influentes, estáveis e condescendentes. E aí tem uma outra ferramenta, que é uma ferramenta que eu sou formado em análise comportamental, da Solids, que é o Profiler, People Analytics. E o Profiler diz o seguinte: as pessoas são executoras, comunicadoras, planejadoras e analistas. Os analistas e planejadores, eles precisam sentir-se mais seguros, eles precisam estar conhecendo mais, estudando mais, precisam de mais embasamento para tomar uma atitude.
os analistas e planejadores. E não é por mal, não é por medo, não é por nada, não só por medo, mas existe também a questão do medo, mas é porque eles prezam tanto por qualidade. Você que demora para tomar as suas atitudes, talvez você seja do perfil analista, e não é por mal, isso não é necessariamente ruim, você apenas preza mais por qualidade. E talvez você não comece com medo de não ficar tão bom quanto você acha que deveria ser. Talvez você não comece com medo de não ficar tão bom quanto você acredita que tem potencial de fazer ser. Então aí você não começa. Mas é preciso ser um pouquinho mais executor, um pouquinho mais comunicador nessa hora, no sentido de tomar atitude, de fazer, de dar o primeiro passo, sabe? Entenda uma coisa. O que eu preciso fazer para me sentir seguro o suficiente de dar o próximo passo? O que eu preciso fazer? O que está faltando para que eu me sinta pronto o suficiente? Pronta o suficiente. E ainda assim, não se sentindo, olhe, observe e dê o primeiro passo. É preciso que você esteja preparado o suficiente para dar o primeiro passo. Não adianta dar o primeiro passo de qualquer jeito, como eu já falei, né? Uma das coisas mais perigosas que existe, principalmente no mundo corporativo, é um idiota, é um tolo com iniciativa, porque aí ele vai na direção errada e pode influenciar na vida de outras pessoas. Mas se você se prepara o mínimo possível, se você se prepara o suficiente, você vai e faz, dá o primeiro passo e você vai aprendendo. É que nem andar de bicicleta, gente. É que nem andar de bicicleta. Você não vai aprender a andar de bicicleta se você não tirar a rodinha. Você não vai aprender a andar de bicicleta se você não subir na bicicleta. E ainda assim, você precisa entender que o equilíbrio de uma vida em cima da bicicleta é quando está em movimento. Não é à toa que o símbolo do Yin e do Yang do taoísmo, esse símbolo aqui, olha só. O que é isso aqui? Isso aqui representa movimento. Isso aqui representa a luz que existe dentro de todos nós, a sombra que existe dentro de todos nós, e os dois fazem parte de uma mesma pessoa, ou seja, esse círculo representa um universo, um todo, ou seja, você. Dentro de você tem sombra, dentro de você tem luz. Dentro da luz existe um espacinho para sombra, dentro da sombra existe um espacinho para luz. O que é luz e sombra dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui? A sombra é o medo de tomar iniciativa. A sombra é o medo de tomar iniciativa. A sombra é a não iniciativa, é a não atitude, é a procrastinação ao invés da proatividade. Só que aí quando você decide tomar iniciativa, você entra aqui, ó, na luz e você vem pra cá. Só que aí se você se entregar aos teus medos, se você não for constante, se você não tiver consistência, se você tiver por algum motivo um receio, ou desistir no meio do caminho, ou algo acontecer e você não tiver uma capacidade de resiliência, aí você entra de novo na sombra. E aí você para de fazer. E aí você procrastina e se frustra. A gente acha às vezes que não tem disciplina porque está frustrado. Mas é o contrário. Você está frustrado porque não tem disciplina. No momento que você começa a entrar em prática, colocar em prática, a tomar iniciativa, a decidir sair do buraco onde você está, fazer o mínimo possível, baby steps, o menor passo possível, a menor atitude possível, você começa a gerar dopamina, que é energia, é uma química hormonal, tá? É um neurotransmissor relacionado ao bem-estar, relacionado a sentir-se bem. Tá? Quando você entra em ação na direção que você sabe que você tem que entrar, você começa a gerar uma química hormonal positiva e aí você vai se sentindo bem a cada novo passo que você dá. Certo? Então, basicamente, o assunto de hoje é isso. Entre em ação. Dê o primeiro passo. Tome a iniciativa. Escreva num papel quais as coisas que você tem que fazer e qual é o menor passo, o primeiro passo. Não pense na escada toda, não. Não pense na escada toda, não pense na jornada toda, pense no primeiro passo. Quando eu vou escalar montanhas, quando eu vou fazer hiking, eu não penso no topo. Eu penso em como vai ser massa a subida. Como vai ser massa cada degrauzinho que a gente vai subir ali. E como a vista vai ser sensacional. Tanto é que muitas vezes eu acabo registrando, tirando fotos, muito mais da subida do que do topo. Porque quando você chega no topo, show, você conquistou um objetivo, uma meta, você bateu, massa. Só que a pessoa que você se torna durante a subida é a pessoa que verdadeiramente vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. E você só vai subir se você tomar atitude.
de dar o primeiro passo. Fala, Stitch! Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos encerrando aqui. Vai ficar gravada a live, tá? Vai ficar gravada até amanhã, mais ou menos meio-dia, 24 horas que o Instagram deixa gravado. E a mensagem que eu tenho pra te dizer é essa hoje. Andar de bicicleta só dá certo porque você se movimenta, senão você cai. O primeiro passo, dar o primeiro passo é fundamental para que você entenda qual o próximo passo. Se você está viajando daqui até o Rio de Janeiro à noite, você não vê o Rio de Janeiro, mas você sabe que ele está lá. Você vê só o que o farol ilumina, só os primeiros 200 metros. Só os primeiros 200 metros. E de 200 metros em 200 metros você vai chegando lá. Então, em vez de você se preocupar com o tamanho da montanha, se preocupe em aproveitar a subida. Se preocupe em aproveitar cada passo que você dá. É isso que vai fazer a diferença. Baby steps. Inicie, tome iniciativa. A gente lembra daquilo que as pessoas fazem. Você vai lembrar na sua vida do que você fez. E às vezes só um pequeno passo vai gerar a energia necessária para você dar todos os outros. Às vezes a gente tem medo de começar, né? Às vezes a gente tem medo de começar. Às vezes a gente tem medo de falar com alguém numa paquera, ou numa empresa, ou com um colega, ou um amigo, uma amiga, não sei. Às vezes a gente tem medo da reação, às vezes a gente tem medo de não dar certo. Mas aí a gente vai lá e faz, e dá o primeiro passo, e dando certo ou não, tá resolvido. Pendência que foi resolvida. Você fica com menos peso na jornada. Então vá tirando as pendências da frente, dando o primeiro passo. Lembrou? Entra em ação imediatamente. Qual é o mínimo possível a ser feito? Não pode entrar em ação imediatamente? Anote. Bote um alarme e vá fazendo. Aos poucos, devagarzinho. Tá? É assim que você vai ter maiores resultados na tua vida. As coisas só são feitas porque elas são começadas. Nada que é terminado não foi começado. As coisas só são terminadas porque são começadas. Então comece. E não se preocupe com o resultado. O resultado você vai moldando a partir dos teus movimentos. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Essa live vai pro YouTube na semana que vem. E se foi bacana para você, se foi bom para você, eu fico muito feliz de verdade. Compartilha aqui se você ainda não compartilhou com alguém que você acha que faça sentido compartilhar, porque vai ficar gravada 24 horas aqui no Instagram. Depois vai lá pro YouTube. Espero de verdade que tenha sido positivo. Deixa eu ver aqui se eu não respondi alguma coisa. A Camila falou assim, esse negócio de energia é algo muito doido. Uma vez que começa a entender os sinais e tem a mente aberta para receber, acontecem coisas mágicas. E acontecem mesmo. Eu acredito muito nisso, Camila. Inclusive, tem uma fluente da física quântica que estuda isso, né? Nossos sentimentos e nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações geram energia. Essa energia é repleta de átomos. E esses átomos, inclusive, se eu não me engano, é num livro chamado Universo numa Casca de Nozes, do Stephen Hawking. Esses átomos, eles atraem átomos semelhantes que estão circulando por aqui. Budismo acredita nisso, algumas vertentes do budismo, algumas doutrinas religiosas do Oriente, né? Enfim, muitas reiki, né? Tem muitas formas. A força Jedi... Esse carinha aqui, ó, Mestre Yoda. A força do Star Wars nada mais é do que essa energia que circula entre todos nós e que nos conecta. E que quando você está pensando muito em alguém, essa pessoa de alguma forma chega até você. Que quando você está querendo muito alguma coisa de verdade, está se movimentando para aquilo acontecer, a força vai lá e mexe e te mostra o caminho para fazer aquilo acontecer, ou joga no teu colo alguma coisa que está relacionada àquele pensamento que você está tendo. Então, isso verdadeiramente acontece, é uma crença minha, é uma coisa que eu vivo na minha vida e tento fazer sempre. Até porque, por mais que não faz mal acreditar nisso, e isso gera comportamentos extremamente positivos, numa direção positiva. Porque se eu estou pensando em algo que eu quero fazer, que eu quero realizar, meus comportamentos inconscientes, sem que eu perceba, serão moldados para aquela direção. Então, energia ou não sei, eu sei que dá certo. E tudo começa com o primeiro passo, tudo começa com a iniciativa, com a escolha de agir. Nada que é feito, nada que foi realizado, todas as coisas que você admira, que existem no mundo hoje, começaram com o primeiro passo, com a atitude de fazer. Então vai lá e faz o mínimo possível. Olhe para o que você quer fazer e qual é o mínimo possível que eu posso fazer disso. Vai e faz. Foca numa pendência primeiro. Resolve uma pendência e você vai ver que você é capaz de resolver várias outras. Faz uma coisa, resolve uma coisa, você vai se alimentar da tua própria energia
e essa energia vai te impulsionar e te ajudar a perceber que você é capaz de dar o primeiro passo em várias outras. Então é isso, galera. Espero que tenha sido muito legal. Um beijo para vocês, que a força esteja com vocês e até a próxima.